Oração inicial. Pai amado, nos dê entendimento da sua santa palavra através do estudo de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Domingo, 16 de janeiro. Ano bíblico. Gênesis capítulos de 48 a 50. Lição de hoje. O irmão como redentor. Pergunta 1. Leia Levítico capítulo 25 versículos 25 a 27 e 47 a 49. Quem poderia resgatar alguém que tivesse perdido a propriedade ou a liberdade devido ao empobrecimento? Levítico capítulo 25 versículos 25 a 27 diz: Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Versículos 47 a 49 diz: E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão, que está com ele, empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro. Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o poderá resgatar. Ou seu tio, ou o filho de seu tio poderá resgatar, ou um dos seus parentes, da sua família, o poderá resgatar, ou, se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Resposta: um parente próximo. A lei de Moisés estipulava que, se alguém viesse a empobrecer a ponto de ter que vender a propriedade, ou a si mesmo, para sobreviver, ele receberia a propriedade ou a liberdade de volta no ano do jubileu, o 50º ano, o grande ano sabático em que dívidas eram perdoadas, propriedades reclamadas e liberdade proclamada. Porém, como 50 anos era muito tempo, a lei de Moisés também estipulava que o parente mais próximo poderia pagar a parte que ainda era devida e, assim, resgatar seu parente muito antes. O parente mais próximo era também quem garantia que a justiça fosse feita em caso de homicídio. Ele era o vingador do sangue que perseguiria o assassino de seu parente próximo e o puniria. Números capítulo 35 versículos de 9 a 15. Pergunta. 2. Leia Hebreus capítulo 2 versículos de 14 a 16. Como Jesus e nós somos descritos nessa passagem? Hebreus capítulo 2 versículos de 14 a 16 diz: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Resposta: nós somos descritos como escravos, e Jesus como nosso Redentor. A passagem nos descreve como escravos do diabo e Jesus como nosso Redentor. Quando Adão pecou, os seres humanos caíram sob o poder de Satanás. Como resultado, não temos por nós mesmos poder para resistir ao pecado. Romanos capítulo 7 versículos 14 a 24. E, ainda pior, havia uma pena de morte exigida pela transgressão, a qual não poderíamos pagar. Romanos capítulo 6 versículo 23. Portanto, a situação do ser humano seria aparentemente desesperadora. Contudo, Jesus adotou nossa natureza humana e se tornou carne e sangue como nós. Tornou-se nosso parente mais próximo e nos redimiu, não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus capítulo 2 versículo 11. Paradoxalmente, ao tomar nossa natureza e nos redimir, Jesus revelou sua natureza divina. No Antigo Testamento, o Redentor de Israel, seu parente mais próximo, é Yahvé, Salmos 19 verso 14, Isaías capítulo 41 versículo 14, capítulo 43 versículo 14, capítulo 44 versículo 22, Jeremias capítulo 31 versículo 11, Oséias capítulo 13 versículo 14. Como experimentar a proximidade de Cristo? Isso é importante para a fé. Oração final. Pai querido, obrigado por mais esse estudo. Nos ajude a colocar tudo isso em prática. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.